Olá, estudantes! Nessa semana saiu o resultado do concurso público para o cargo de psicólogo escolar de Extrema, o cargo no qual eu me candidatei. Para os outros cargos também saiu o resultado. E eu fiquei na posição 12ª, eram 15 vagas e ainda assim, apesar de ter ficado na posição 12ª, eu reprovei, eu fui eliminado. Vamos entender o porquê eu fui eliminado. Considerando que pela pontuação no conhecimento específico, que era de psicologia, no caso psicologia escolar, e também pela prova de títulos, considerando que eu tenho especialização, mestrado e doutorado, a minha classificação seria 4ª ou 5ª. Mas, de qualquer forma, independente dos títulos e da posição, eu teria conseguido a vaga se não fosse um único pontinho. E o pontinho foi justamente na prova de matemática. O fato de ter zerado em matemática fez eu ser eliminado do concurso. E isso estava previsto no edital. Bom, e aí eu fiquei pensando, e revendo até, inclusive, a própria prova, e vou trazer aqui as questões da prova, mas eu fui olhar também o meu histórico escolar. Eu me formei no ensino médio em 2002, então já faz aí 20 anos, E aí eu fui olhar as minhas notas de matemática. Será que eu não ia tão bem em matemática no ensino médio? E olha só, no primeiro ano eu fechei com 89,5, no segundo ano com 79,5 e no terceiro ano do ensino médio com 93,5 na matéria de matemática. Mas é claro que de lá para cá, fazendo o curso de psicologia e depois estudando e aprendendo e ensinando sobre psicologia escolar, a matemática não é um conceito, não é uma linguagem que está no meu dia a dia. No meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhei com estatística, mas aí é uma outra perspectiva e naquele momento a gente poderia usar ali os programas de estatística que fazem os cálculos para a gente. E aí, de alguma forma, a gente vai interpretando os resultados dos gráficos e tabelas. E isso eu fiz e sei fazer, fiz no meu mestrado, no meu doutorado e também sei fazer aí na minha vida. Porém, na prova, no concurso, não se podia usar a calculadora e as questões eram complicadas ali, pelo menos para mim. E eu fiquei pensando até se por acaso alguém tiver o transtorno específico de aprendizagem, a descalculia, como é que ele seria nessa prova, já que o raciocínio lógico matemático não é o forte da pessoa que tem, na verdade é a principal dificuldade de quem tem descalculia, e eu acho que não é o meu caso, mas de todo modo eu não acertei nenhuma questão de matemática e por isso eu fui eliminado do concurso. Vamos lá para as questões. A primeira: o gráfico abaixo representa os acréscimos percentuais das matrículas do ensino fundamental na rede municipal de cada ano letivo em relação ao ano anterior. Bom, então aqui tem um gráfico apresentando a variação percentual anual das matrículas. Então, 2019, 3,41%, 2020, 1,47%, 2021, 1,52%, 2022, 2,52% e 2023, 4,82%. Aí a pergunta, O acréscimo percentual total das matrículas ocorrido de 2019 a 2023 corresponde a... Aí essas eram as opções. Eu marquei a letra C, porque eu somei todas essas variações ali. E não é a resposta correta. Para ser bem honesto, a resposta foi 14,52, a letra B, e eu não entendi o porquê. A2. A quantidade de alunos matriculados em uma unidade escolar do município está distribuída nos diversos anos do ensino fundamental. Na verdade, aqui está fundamenta, faltou um L aqui, como indicado a seguir. Faltou um L na prova, tá? E aí tem, então, a quantidade de alunos, meninos e meninas, nos 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E aí tinha que identificar, então, o percentual de meninas em relação a todos os anos,
o percentual de meninas em relação ao total de alunos matriculados em todos os anos equivale a... Neste caso, eu até tentei fazer, né, se você olhar aqui na minha prova, eu tentei fazer o cálculo na prova, no dia lá do concurso, mas fazendo ali na mão eu não consegui. Na minha casa, depois eu consegui fazer, e aí de fato a resposta é a letra A, 60,53%. E na minha casa eu fui fazendo desenho para conseguir responder essa questão, e aqui em casa eu acertei a letra A. Então, se eu tivesse uma calculadora, talvez lá eu tivesse acertado essa. As outras três eu nem tentei, né? Eu li e foi no chutei qualquer letra, porque realmente para mim não fez sentido. A 3 dizia: as notas de determinado aluno nas diversas disciplinas, com seus respectivos pesos, em um teste simulado, estão indicadas na tabela abaixo. Então tem as matérias, né? Português, matemática, história, geografia, arte, ciências e língua estrangeira, o peso e a nota. Aí a pergunta: o quadrado da diferença entre a média aritmética e a média ponderada das notas do aluno corresponde a... Eu não fazia a menor ideia. Calcular a média eu até conseguiria fazer, e consegui fazer ali, né, durante a prova, mas calcular, né, o quadrado da diferença, aí para mim não fez nenhum sentido. Eu chutei a letra B e na verdade é a letra C, né? Então eu errei e também não entendi qual foi o cálculo, qual é a lógica aqui por detrás dessa questão. Por falar em lógica, teve uma questão de lógica que para mim não tem lógica alguma, não faz menor sentido. Eu não entendi, eu até li um pouco sobre isso antes da prova, numa apostila que eu recebi, mas de fato não fez menor sentido e eu não entendi. Mesmo lendo a resposta correta, eu ainda não entendi. A questão diz, né? A negação lógica da proposição: se Carlos é meu irmão e Débora é minha prima, então Maurício é meu tio. Qual é a negação lógica dessa frase, né? Dessa proposição? Não sei. Eu acho que eu marquei a letra D. Deixa eu só confirmar aqui. Eu marquei a letra D, mas é a letra A. Carlos é meu irmão, Débora é minha prima e Maurício não é meu tio. Para mim não tem nenhum sentido. Se tiver para alguém, faça aqui nos comentários. Bom, e a última questão diz: a fase final de um torneio de xadrez será disputado apenas pelos jogadores A, B, C, D, E e F. Um famoso especialista deste esporte afirmou que os jogadores A e B têm probabilidades iguais de serem campeões. Os jogadores C, D, E e F têm probabilidades iguais de serem campeões. A probabilidade do jogador B ser campeão é o dobro da probabilidade do jogador D ser campeão. Se os prognósticos desse especialista estiverem corretos, a probabilidade do jogador A ou o jogador F ser campeão está compreendida entre... Também não tinha a menor ideia, até tentei fazer alguns cálculos aqui, mas não fez sentido. E aí a resposta é entre 36 e 38, né? A letra C. E eu marquei a letra A. Para os meus alunos PC, acho que fica aí uma dica, né? Então, se você for fazer concurso, e para mim também, né? Se for fazer concurso novamente e estiver no edital que não se pode reprovar em nenhuma disciplina, né? Se zerar a disciplina, está eliminado. Eu acho que em algumas matérias, pelo menos para mim, né? Pensando na matemática, que não faz muito sentido, não é um conteúdo que eu tenho contato no meu dia a dia, né? Não é uma linguagem que eu tenha contato no meu dia a dia. Eu acho que o ideal vale aquela lógica de chutar, sabe? Mas chutar a mesma letra ali para os 5. Se eu tivesse feito isso, eu teria acertado ali, né, alguma
questão, teria sido aprovado no concurso e conquistado aí a vaga de psicólogo escolar no município de Extrema. Mas também vale, né, a dica de estudar, ir atrás, ver aí vídeos e textos e fazer aulas, né, do curso de matemática para conseguir a vaga, caso seja aí do interesse. Bom, então esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a minha reprovação, a minha eliminação no concurso público de Extrema para o cargo de psicólogo escolar. E eu espero que se tenha aí outras oportunidades, outras possibilidades para mim e para outras pessoas que também foram reprovadas no concurso. E a gente se vê.